Olá pessoal do canal Palpites da Sorte e Loterias. Hoje vamos analisar 12 últimos concursos da Mega acumulada em 20 milhões e deixar no final do vídeo 20 jogos prontos para apostares. Vamos à análise. Pessoal, vamos aqui para o análise para o próximo concurso 29 e 24, que será realizado nessa terça-feira e está acumulado em 20 milhões de reais. Pelo que a gente tem observado, né, nós temos a parte de linhas e coluna. O último concurso agora deu 3 pares e 3 ímpares. Ele poderá retornar 3 pares e 3 ímpares, mas tem uma grande chance de dar 4 par e 2 ímpares. E nós temos também aqui a parte de pares, ímpares, primos, múltiplos, que nós vamos colocar na tabela mágica, né? Hoje tem uma novidade, porque a Mega Sena ela é uma loteria diferente das outras. E ela tem umas adaptações melhor em regras mais difíceis, as regras, mas também a gente pode manter o equilíbrio, né? Fazer o equilíbrio, né? E nós vamos usar daqui para frente duas matrizes, ou quer dizer duas tabelas, uma tabela mágica, né? E a outra é uma tabela mística, né? Que tem os números e vão fazer o cruzamento entre eles, onde eles vão usar linhas e colunas. Como vocês estão observando, nós temos a tabela básica, né? E junto nós temos também a tabela mística, né? Que nós temos a Estrela da Sorte, Arco da Esperança, nós temos Dragão do Destino, Fogo da Fortuna, Cosmo de Destruição, Luz de Lua Cheia, a Terra da Verdade, a Luz Celestial, a Gota da Instituição, Vento Mágico. Se você observar também, por exemplo, Luz Celestial, ele tem esses números, que são os 60 números distribuídos nessa tabela mística, né? E essa tabela mística, ela faz uma analogia à tabela mágica, né? Só que aqui nós temos padrões, né? Nós temos padrões da luz celestial e assim sucessivamente. E o sistema ele vai fazer a combinação entre a tabela mágica e a tabela mística. São os mesmos números, são, mas a energia deles são diferentes. Então isso aqui é muito bom, né, para a pessoa fazer os jogos, né? E o próprio sistema ele vai fazer essas combinações entre a energia, né? A energia que vai equilibrar, por exemplo, luz celestial, clareza, inspiração, sorte, leveza. Dá certo com quem? Vamos supor, com místico, sabedoria, visão e profunda. Então, assim, para cada um tem uma quantidade. Você observa que os números não são em sequência, né? Eles são embaralhados, né? Para cada um tem seus números, né? E aí nós vamos ver, à medida aí para frente, como vai funcionar essa tabela e gerar os jogos para a gente apostar na Mega Sena, que vai ser os jogos equilibrados. Se você observar na tabela mágica versus mística, você observa que nós temos a sequência de 1 a 10, certo? Nós temos 10 padrões, né, da tabela mística, né, que são a luz celestial, o fogo da fortuna, como eu falei, e tem a numeração de cada um. Do lado também nós temos o que significa cada coisa, né, e que vai fazer esse equilíbrio, né. Do lado direito nós temos, por exemplo, o último resultado da Mega, que foi 18, 27, 32, 39, 55. Se você observar, ele pegou o número 3, que é o Arco da Esperança, 18 e 27. Pegou o 5, Cosmo, Intuição, 56. Pegou o 6, a Luz da Lua Cheia, 39. E pegou a Gota de Intuição, 32, 55. Observe que falhou o ponto 1, o 2, o 4, o 8, o 9 e o 10, valor 36. Nesse ponto de equilíbrio, quando você faz a montagem dos jogos e você comparar na tabela e ela em uma linha, por exemplo, Luz Celestial, ela der 4 números nessa linha, esse jogo você não tem como ganhar, porque tem que haver o equilíbrio, é de 3 para baixo, certo? Se ele não tem como dar em todas as linhas também. Se você colocar o número 3, no 2, o 3, se você colocar para cada um número, né, esse jogo também você pode descartar. Então, assim, essa tabela ela faz o equilíbrio energético entre as dezenas. Sabemos que o universo é cheio de energia, né? Como nós temos o teorema de Gauss, que é 9, 6 e 3, né? Então, basicamente, também a teoria
da tabela mística, ela se baseia nesse princípio, aonde os jogos que foram feitos nesse sistema, eles são baseados na tabela mágica e tabela mística. São dois sistemas que são integrados um com o outro para haver harmonia, haver o equilíbrio entre as dezenas e a gente ter bons resultados. Então a tabela mágica e a tabela mística é parecida com o design do sistema, ele é igual ao da quina, só que o conteúdo que tem dentro, as regras, usa duas matrizes, tanto a mágica como a mística. Mas, e a análise também são diferentes, mas a aparência aqui realmente é a mesma. Como a gente viu ontem, o concurso aí, o último agora da Quina, o sistema elaborou 30 dezenas, né, a sugestão dele, e dessas 30 dezenas saiu apenas uma unidade. Então, assim, eu copiei as 30 lá diretamente, mas eu poderia ter escolhido dentro do painel, certo? Então, eu resolvi colocar as 30 lá. Mas em um outro momento a gente vai fazer escolhas, através de escolha de ciclo na quina. E assim, a gente colocou 12 concursos, né? 12 concursos da Mega Sena, ele vai analisar tanto na uma tabela como na outra. Deu o resultado aqui, né? Se você observa o quadro da tabela mágica, lá analisa 12 concursos. Você observa que lá no painel em cima existem alguns que estão se fechando, outros ciclos que não estão se fechando. Ele apresentou quais são as tabelas fracas, quais são os números que não apareceram, os números que apareceram e acessivamente. Ele, no final, né, quando ele faz a análise, ele dá quais são as dezenas quentes, quais são as dezenas intermediárias, as dezenas fracas e as que nunca saíram. E embaixo ele dá uma sugestão estratégica de 30 dezenas embaralhadas. Então, eu analisei essas 30 dezenas, fiz um balanço energético entre elas e se você observar essa seta, essas dezenas aí foi o que a gente colocou no sistema para ele gerar os jogos. Aí ele gerou os jogos, aonde ele tinha, se você for analisar, eu coloquei uma quantidade de 10 jogos, aonde tem 3 pares e 3 ímpares, foram gerados 10 jogos. E também eu coloquei mais 10 jogos, aonde foi colocado 4 par e 2 ímpares. Esses 20 jogos ficarão no final do vídeo, para vocês copiarem, né? Dar pausa no vídeo, copiarem, analisarem, observarem e apostarem, né? E quem sabe a gente tem um êxito, né, desse resultado em 20 milhões de reais. Tá certo, pessoal? E aí vocês têm aqui, né, no final, os palpites da sorte loterias, né? Esse sistema aqui, ele está sendo adaptado, quer dizer que é um protótipo, porque eu vou adaptar melhor realmente as duas tabelas, tanto a mágica como a místicas, para ter um resultado mais preciso. Mas aqui é um protótipo, quem sabe desse protótipo aqui a gente não ganha 20 milhões de reais, certo? Isso aqui é um teste, mas eu estou fazendo adaptações nele, entendeu? É muito trabalhoso, é demorado, realmente não é fácil. Você criar um sistema dentro de outro é muito difícil, não é fácil. Além de você ter muito estudo, você tem que ter muita experiência e muito conhecimento também nessas tabelas para você poder adaptar uma com a outra e ter um resultado positivo, certo? E gostaria de agradecer a todos, né? Fiquem com Deus e quem sabe